Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Bom, galera, eu não trouxe o vídeo pós-jogo ontem, tá? Porque senão o vídeo ia sair um pouco assim fora da curva, né? Porque eu ia falar algumas coisas que não ia caber no vídeo e eu preferi me acalmar. E eu acabei não trazendo o vídeo, tá? E depois que acabou o jogo, eu fui assistir outros jogos, né? Estavam tendo outros jogos na rodada, né? Teve o jogo do Vasco, que empatou com o Curitiba, teve o jogo do Fluminense, né? Que ganhou de 3-1 do Corinthians. Eu fui assistir outros jogos, cara. Fui assistir outros jogos. Porque ver jogo do São Paulo hoje é igual ver jogo da seleção. Você não tem vontade nenhuma. Nenhuma. E ainda mais quando você sabe que o seu treinador conseguiu destruir o futebol dos melhores jogadores que tinha no time. O Danielzinho e o Marcos Antônio, que eram um dos melhores jogadores do time, né, juntamente com o Bobadilha, ele conseguiu acabar com o futebol desses caras. O cara tem um espírito tão fracassado na carreira dele que ele conseguiu acabar com o futebol desses caras. E quem viu o jogo ontem, viu claramente que os caras não estavam com vontade de jogar bola com esse cara, com esse Roger Machado, ou eu não sei o que foi. Acabou o futebol desses caras, sabe? Mais uma partida que o São Paulo não vence no comando desse cara. Eu já trouxe aqui muitas vezes. O São Paulo só venceu os 2 primeiros jogos porque ainda estava com o espírito do Crespo, ainda estava com resquícios do Crespo. O cara tinha acabado de chegar. Depois que ele começou a implementar o método de trabalho dele, o São Paulo não ganhou nenhum jogo. Nenhum jogo. Esse cara foi bancado pelo senhor Costa, mesmo sendo contrariado por mais de 20 milhões de torcedores que não queria ele. E aquela rejeição que ele tinha no começo, só está aumentando mais ainda. A ira do torcedor em cima desse cara está aumentando mais ainda. Quando ele montou a escalação ontem, eu juro que eu não entendi o que ele estava planejando, porque ele entrou com o Caleri, Luciano e Arthur. O Arthur ele é um cara que joga mais pela direita. O Caleri e o Luciano jogadores que jogam mais pelo meio, né? O que ele está pretendendo com isso? Ele usou o Arthur na direita, o Luciano como segundo atacante, o Caleri como centroavante, e o lado esquerdo vazio, velho. O lado esquerdo vazio, porque esse treinador horroroso, esse treinador estúpido do São Paulo, ele não soube montar o esquema tático, ele não sabe montar o esquema tático para encaixar os jogadores. Ele não sabe jogar no 4-4-2, né? E ele meio que fez um 4-4-2 ali meio improvisado, meio estranho, né? E não deu certo. Começo do jogo, o Inter. A sorte do São Paulo é que o Inter se acovardou e não jogou mais bola depois que fez o primeiro gol. Porque senão tinha tomado bem mais. Por causa desse treinador horroroso que o São Paulo trouxe. Tá? Esse treinador horroroso que o São Paulo trouxe. Aí agora, o São Paulo vai pegar o Cruzeiro em casa. Será que ganha do Cruzeiro? O Cruzeiro está motivado, veio de uma grande vitória por 3-0, né? Agora está com um treinador novo, um treinador de... Você vê como eu falo? Muitas das vezes o problema do São Paulo sempre foi diretoria, sempre foi conselheiro e tudo. Mas a gente vê quando o problema é treinador. É só ver o Vasco, né, velho? O quanto o Vasco melhorou com o Renato Gaúcho. E o quanto o Fluminense melhorou com o Zubeldia. Agora o Cruzeiro vai melhorar com o Arthur Jorge, né? A diferença é essa, gente, de um time que tem treinador. E o São Paulo tinha treinador e era um treinador que estava fazendo um excelente trabalho. Acho que de 9 jogos só tinha perdido 1, se eu não me engano, sabe? E mandou o cara embora, porque, de acordo com alguns, tinha gente que não gostava dele. Agora você vai me falar uma coisa, o Ferreirinha, por exemplo, não gostava dele. O Cédric não gostava dele. Só porque ele escanteou esses caras, com completa razão, porque, né, jogadores que não têm qualidade técnica, jogadores que não têm vontade de jogar, tem que ser escanteado mesmo. É só ver o Cédric.
Esse horroroso, esse lateral horroroso, que agora está começando a ser aproveitado com o Roger Machado, porque o Roger Machado é esse treinador aí, ó. Esse é o nível do Roger Machado. Tinha o Moreira, ele poderia, já que ele já fez a cagada, porque para mim foi uma cagada ele tirar o Lucas Amon e o Marcos Antônio, foi uma cagada ele fazer isso, né? Já foi uma grande cagada. Então, já que ele fez essas cagadas, então por que ele não botou Moreira, então, na lateral direita? Por que ele não botou Moreira? Ele preferiu botar Cedric resolver a parada, sabe? Aí entra o Ferreirinha, erra tudo que tenta. Ferreirinha, por incrível que pareça, ontem, ele não apanhou da bola. Olha que curioso, ontem ele não apanhou da bola como ele costuma apanhar da bola. Né? Ontem não, ele não chegou a apanhar da bola. Né? Mas cruzamento, né? A bola sobrava. Uma virtude também que um ponto positivo, não dá só para criticar, do Ferreirinha que eu vi ontem, é que mesmo quando ele trazia para o pé esquerdo, ele cruzava com o pé esquerdo. Ele não ficava ciscando, não. Todos os lances ele tentava, pé esquerdo tentava. Só que aí, Ferreirinha, o que você faz quando não dá certo? Você treina. Treina o pé esquerdo, cara. Treina o pé esquerdo, para no dia do jogo você estar preparado. Porque você tentou uns 200 cruzamentos de pé trocado, você errou todos, cara. Você errou todos. Fora os que não ia por fora, né? Ia por fora da rede, assim, ó. Né? Então, você não acertou nada. Você entrou em campo e você não acertou um passe. Time muito apático, tá? Aí teve a estreia do Arthur, né? A estreia do Arthur, que para mim, no começo do jogo, né? Ali no comecinho, eu falei, pô, caraca. Teve um chute perigoso que ele mandou no ângulo, o goleiro fez uma grande defesa. Aí eu pensei, pô, caramba, o cara chegou chegando, né? Aí depois ele foi cobrar uma falta. Depois ele foi cobrar uma falta que quase mandou para fora do estádio, sabe? Aí depois ele foi tentar outros chutes de fora da área, não conseguia acertar um chute no gol. É difícil, cara, é difícil. Trouxe o cara porque esse treinador incompetente não sabe trabalhar no esquema tático a não ser um 4-3-3. Ele não sabe trabalhar no esquema sem ser um 4-3-3. Tá? Ele não sabe. E mesmo no 4-3-3 ele não consegue fazer um bom trabalho. Mesmo no esquema que ele tem preferência, ele não sabe fazer um bom trabalho. Tá? E você vê a diferença dele pro Crespo, e que o Crespo trabalhava com vários esquemas diferentes, cara. E o Crespo já deu certo com 3 zagueiros. O Crespo já deu certo com 3 atacantes, com 2 atacantes espetados com o Calera do Santos. O Crespo já deu certo em todos os esquemas táticos no São Paulo. E esse Roger Machado só sabe trabalhar no 4-3-3. Você vê que ele mesmo falou na entrevista que não tem preferência, por exemplo, por 3 zagueiros. Não é que ele não tem preferência, é que ele não sabe trabalhar com 3 zagueiros. Ele não sabe. Se é um treinador que sabe, tem essa experiência, sabe trabalhar com 3 zagueiros, não ia falar uma besteira dessa. Né? Não é que ele não é que ele não tem preferência, é que ele não sabe. Né? E agora, gente, eu falei ontem numa mini live que eu fiz, eu falei que eu não estava com expectativa nenhuma para esse jogo. E no final, o resultado foi o que a gente já esperava. O resultado foi o que a gente esperava. Mais uma vez o São Paulo passando vergonha. Tá? Por conta de um treinador fraco. E agora vai pegar o Cruzeiro, gente, em casa. Que expectativa que eu tenho de enfrentar o Cruzeiro, cara? Nós já perdemos o Lucas por lesão. Você vê que até nisso o cara é azarado, velho. Porque foi depois que ele chegou, né? Que o Lucas se machucou. Né? Foi depois que ele chegou que o Lucas se machucou. Então, né? Me corrija até se eu estiver errado, mas eu acho que foi depois que ele chegou que o Lucas se machucou. Então, comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam desse jogo horroroso do São Paulo, sabe? Ah, mas o São Paulo teve mais posse de bola. Ah, mas o São Paulo teve mais finalização. Mas não ganhou o jogo, velho. Não ganhou o jogo. Pra mim, posse de bola, eu tô cagando e andando pra posse de bola, velho. Eu não quero saber de posse de bola. Eu não quero saber se um time tem posse de bola, se não tem. Eu quero saber se o time ganhar o jogo. Ganhar o jogo. E não ganhou o jogo. Agora vai pegar um Cruzeiro, como eu disse, vem motivado, vem de vitória. E eu não sei o que esperar desse time do São Paulo. Eu não sei, de verdade. E ele deve montar um time mais ou menos parecido ali. Deve voltar o Enzo Dias, talvez o Alan Franco, não sei. Mas nem sempre trocar peças resolve, né? Quando você não tem um treinador bom, nem sempre trocar peças resolve. É claro que um jogador ou outro vai babar o ovo dele. É claro que o Arthur vai babar o ovo do cara. Foi o cara que mandou trazer o Arthur. Não vai babar o ovo do cara? Claro que vai. Claro. Né?
Claro que o Rafinha vai babar o ovo do cara, né? Sendo que já trouxe o cara, não vai, né? Vem em entrevista dizer que o cara é um bom treinador. Né? Para mim, bom treinador é o que conquista títulos importantes. Até o Fernando Diniz é mais treinador que esse cara. O Fernando Diniz foi campeão da Libertadores. O que esse cara foi campeão? A não ser estadual? Nada. Vamos para a nota de cada um aí. Rafael, gente do céu, não dá nem para avaliar direito o Rafael. Tomou um gol, nota 4 pro Rafael aí. É um goleiro que eu sempre falo, é 880. Uma hora ele vai falhar bizonhamente, outra hora ele vai fazer uma defesa espetacular. Esse é o Rafael. Né? A dupla de zaga, né? Tolói e Sabino. Eu quero, de verdade, no fundo do meu coração, eu quero entender o motivo do Tolói, de ter escolhido o Tolói, sendo com o Arboleda. Por mais que a gente pode falar o que for do Arboleda. O Arboleda não é pior do que o Arboleda não é pior do que o Tolói. Né? Eu não entendi nem a contratação dele, né? Mas preferiram mandar o Ferrarese pro Botafogo e deixar esse Tolói aí. Esse é o nível da diretoria do São Paulo. Sabino, mais dos mesmos, né? Fez uma partida razoável, não acho que tenha comprometido no jogo, não. A nota 4 aí pro Tolói, 5 pro Sabino, no máximo. Na lateral esquerda, vou falar da lateral direita primeiro, porque falar do Wendel me embrulha até o estômago. O Lucas Ramon, jogando bem, passe sempre vertical, para frente, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Né? Não entendi por que foi substituído, não entendi. Né? Para mim não foi cansaço, para mim foi opção técnica. Né? Agora, se você substituísse, fosse pôr o Moreira, pelo menos, não, você me põe o Cedric. É uma piada, gente, é uma piada isso aí. Aí, na lateral esquerda, cansado do Wendel, gente, cansado do Wendel. O Wendel não conseguia passar do meio campo, mesmo o Inter não oferecendo perigo nenhum, mesmo o Inter, né, tendo, né, já ali, tentando administrar o jogo, né. O Wendel simplesmente não consegue jogar bola, né. Ele já entra em campo pedindo para sair. Esse é o Wendel, né. Então, nota 7 pro Lucas Ramon. 7 não, né? 7 é um exagero. 6. O time não ganhou. Nota 3, 2, 3 pro Wendel. Jogador horroroso. No meio-campo, Pablo Maia. Pablo Maia eu entendi porque foi substituído. Depois de muito tempo, né? Foi substituído. Pablo Maia ou é pro lado ou é para trás, né? Para frente, eu acho que ele não enxerga para frente. Ele só enxerga quando ele olha pro lado ou para trás. Pablo Maia não sabe jogar para frente. Impressionante. O toque de bola dele é só pro lado e para trás. Pro lado e para trás. Né? Pablo Maia é esse jogador aí. Nota 4 para você, tá, Pablo Maia? Marcos Antônio e Danielzinho, eu não vou crucificar esses dois, porque eles estavam jogando bem. Eles vinham fazendo excelentes partidas, eram os principais jogadores do time. Até chegar esse treinador aí. Depois que chegou esse treinador, eles desaprenderam a jogar bola. Porque eu acho que o espírito de fracasso do Roger Machado bateu nesses jogadores. Esses jogadores não estão jogando mais bola. Né? É impressionante como um treinador é capaz de fazer um jogador parar. Eles conseguiram parar de jogar bola com o Roger Machado. Eles conseguiram essa proeza. Pois é. Na frente nós tivemos, foi o Pablo Maia, o Marcos Antônio e o Danielzinho, né? Foram os 3, né? Então nota 3 aí pro Pablo Maia, né? Não sei se a gente ia dar nota para ele, 3, 4 pro Pablo Maia. Marcos Antônio e Danielzinho, nota 5. Tá? E no ataque, Caleri, Arthur, Caleri e Luciano. Né? O Arthur, é o que eu falei, né? No começo tentou ali alguma coisa, mas... Né? Meu Deus do céu. Erra demais, meu Deus. Erra muito. Né? Erra muito. Mas, enfim. E lá vem chuva, galera. Já começou a trovejar. E aí, o Luciano
muito apático, né? Deixando muito a desejar. Complicado, cara. E o Caleri, né? É um cara esforçado, é um cara dedicado, né? Eu já disse aqui que tecnicamente ele é igual o Tapia, né? As pessoas me criticam muito, né? Porque, nossa, o Caleri, você não pode falar do Caleri porque o Caleri se doa muito dentro de campo, né? Teve um cara aqui no grupo que ele falou isso pra mim. Ele falou que o cara se doa muito dentro de campo, você não pode criticar o cara que se doa muito dentro de campo. Né? Às vezes o cara não joga absolutamente nada, 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 entendeu? Mas se o cara se doar dentro de campo, tá bom. Fez o gol, né, gente, do empate, né? Nota 7 aí pro Caleri. Né? Pro Arthur, nota 5. E pro Luciano, 4. 4, 5 no máximo. Vai ganhar mais notas. Jogadores que entraram, eu não costumo dar nota para jogadores que entraram, né, cara? Principalmente quando envolve Cedric, Ferreirinha, né? É o que eu falei, o Ferreirinha até tentou bastante, ele tentou muito. Realmente, a bola chegava no pé dele, ele não ficava ciscando, ciscando, ciscando. Ele tentava trazer o pé, cortava com o pé esquerdo e cruzava, fazia jogada com o pé direito, que é o pé predominante dele, né? Mas errou tudo que tentou, né? Errou tudo que tentou. Precisa treinar mais, né, Ferreira? Precisa treinar mais. Acho que se você deixar aquele negócio que você fazia, de ficar ciscando, 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 e continuar fazendo o que você fez ontem, por exemplo, só que com efetividade, tem tudo para você voltar a jogar bola. Né? Então, é isso. Tá? Então, o Cedric vai ficar sem nota, Ferreira, eu vou dar uma nota 4, 5, tá? Pelo esforço que ele teve dentro de campo. Entrou o André Silva, também vai ficar sem nota. Entrou Cauli, também vai ficar sem nota. Esse Cauli também, meu Deus, cara. Que jogador enganoso esse Cauli, né? Meu pai do céu. Quando ele chegou, eu criei uma expectativa, eu achei, pô, o cara realmente vai agregar bastante, mas até agora nada. Até agora eu não vi nada nesse Cauli. Nada. Né? Então, se entrou mais alguém aí, gente, acho que foram essas substituições, né? Acho que não teve outras. Mas se tiver entrado mais alguém aí, né? Eu peço desculpas, não lembrar aqui na hora. Tá? Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam desse jogo. Eu, sinceramente, eu tô desanimadaço. Cara. Desanimado. Desde o dia que o Crespo foi demitido, eu já fiquei extremamente desanimado, né? E eu acho que eu falei aqui nos vídeos, né, anteriores, até falei no vídeo do pós-jogo do Palmeiras, que o jogo contra o Palmeiras para mim tinha sido o jogo mais desanimador da minha vida. Eu nunca tinha ficado tão desanimado vendo o jogo do São Paulo quanto tinha sido aquele do Palmeiras. E daqui para frente está sendo só isso. Um desânimo grande demais. Te assiste porque a gente é torcedor, pelo compromisso que eu tenho aqui com vocês inscritos, mas a verdade é que não dá vontade de assistir jogo de São Paulo, não, cara. É muito desanimador, de verdade. Comenta aí o que vocês acharam. Se você não for inscrito ainda no canal, tá bom? É de graça. Se não, vai ter trabalho nenhum. Só clicar aí no botão de inscrever. Se você tiver no celular, na sua televisão, só apertar a setinha para cima. Depois você vai para a esquerda, você já vai ver um botãozinho de se inscrever. E é fácil, rápido, simples. Ativa o sininho de notificação. E até a próxima.